Imagine um Google só que melhor. Já pensou em ter a resposta de praticamente qualquer coisa, só que de forma mais resumida e mais fácil de ser entendida? Bom, o ChatGPT veio para revolucionar e deixar a Google em estado de alerta. O CEO da Google já se pronunciou, o Sam Altman, e ele disse, abre aspas, o ChatGPT é incrivelmente limitado, o suficiente em algumas coisas para criar uma impressão enganosa de grandeza. Mas afinal, o que é o ChatGPT? Bom, nada melhor descobrir isso perguntando para o próprio. O que é você? E aí o ChatGPT já vai responder o que é exatamente ele. E ele já diz aqui, ó, eu sou um modelo de linguagem grande treinado pelo OpenAI. Sou um programa de computador projetado para ajudar as pessoas a responderem perguntas e a resolver problemas, fornecendo informações e aconselhamentos precisos e úteis. Estou aqui para ajudá-lo em qualquer coisa que você precise, desde perguntas simples até questões mais complexas. O que você gostaria de saber? Mas com essa resposta genérica parece ser mais do mesmo, mas eu vou mostrar para vocês que está longe disso. O ChatGPT até então ele é de graça, é livre de anúncios e suas respostas são as mais resumidas possíveis, ou seja, você não precisa clicar em links, navegar por várias páginas até achar a resposta do que você procura. Ela já está logo ali. Sinceramente, essa IA me lembra um oráculo, que sabe as respostas de basicamente qualquer coisa. Para a matemática básica, o ChatGPT é basicamente perfeito porque responde qualquer questão de uma forma muito precisa. Vamos aqui pedir para ele calcular a área de um triângulo, por exemplo. Calcule a área de um triângulo. E aí ele está digitando e já está dizendo a resposta. Para calcular a área de um triângulo, você pode usar a fórmula a área que é igual a base vezes a altura sobre 2. A base é a medida da base do triângulo, enquanto a altura é a medida da altura do triângulo. Por exemplo, se a base do triângulo medir 5 e a altura medir 3 centímetros, a área do triângulo será base vezes a altura sobre 2. Aí, ó. Ele já dá a medida. E bem interessante essa observação. Lembre-se que a unidade de medida da área deve ser especificada com centímetros quadrados, metros quadrados ou in ao quadrado, dependendo da unidade da medida usada para medir a base e a altura. Ou seja, ele não dá só o conceito, ele não dá só a fórmula, ele explica a fórmula e ele ainda dá os pontos de observações para o aluno não cair em pegadinha em nenhum tipo de questão que envolva isso. Problemas do ChatGPT. Colas. Uma matéria bem interessante do site Olhar Digital mostra em que em uma aula na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, um professor flagrou seu aluno pedindo para IA escrever sua tarefa. A lição era escrever 500 palavras sobre o filósofo do século XVIII, David Hume, e o paradoxo do horror. Bom, eu aposto que se os brasileiros tivessem conhecimento dessa IA, com certeza usariam. Muitas escolas e universidades precisariam de monitoramento para evitar inúmeros plágios. E, infelizmente, o ChatGPT dá margem para isso. É uma baita ferramenta, mas deve ser usada com moderação e como base para a expansão de seus conhecimentos. Só copiar e colar sem nem ao menos tentar entender o que foi gerado pela IA não vai agregar em uma evolução. E eu nem preciso dizer que isso é péssimo. Agora, o interessante é que o próprio professor reconheceu a IA. Ele diz, abre aspas, é um estilo limpo, mas reconhecível. Eu diria que escreve como um aluno muito inteligente do último ano. Palavras estranhamente específicas usadas que não estavam erradas, apenas peculiares. Se você estivesse ensinando alguém a escrever uma redação, é assim que você diz a ela para escrevê-la antes de que ela descubra seu próprio estilo. Fecha aspas. Bom, para mim o ChatGPT no ramo da educação é como se você tivesse um mentor 24 horas por dia. Quem usar de forma inteligente vai aprender muito em pouco tempo, sem nem precisar de um professor físico. Mas claro, lembrando que é sempre bom verificar outras fontes, porque apesar de fascinante o desempenho do ChatGPT, ele não é perfeito. Parece estar em bastante evolução, ou seja, não leve como verdade absoluta o que está nessa IA. Olha só como o ChatGPT é impressionante para quem está querendo iniciar na programação. Eu pedi para ele criar um jogo da forca usando Python. E ele manda a resposta. Claro, aqui está um exemplo de como criar um jogo da forca usando Python. E ele mostra passo a passo todos os códigos com comentários ainda, explicando o que cada variável significa. E no final ele mostra, este código define uma lista de palavras para o jogo e escolhe uma aleatória para ser a palavra secreta. Ele também inicializa uma variável para armazenar o estado atual da palavra, com espaços entre as letras, e um contador de tentativas restantes. Ou seja, assim como é a lógica do jogo da forca, né? A cada palavra que você joga, seu número de tentativas vai reduzindo. No final ele fala que usa um loop, e aí quando esse loop se encerrar, né, as tentativas acabarem, o jogo acaba e o jogador é informado. E é impressionante como essa inteligência artificial também consegue criar letras de músicas. Eu pedi para criar uma letra de música que envolve a instrumental da música Demons, de Imagine Dragons, com o seriado de Phineas e Ferb. E olha só, ele dá até a sugestão de título, Demons, de Phineas e Ferb, e cria os versos, o refrão e os outros versos. É impressionante a questão do banco de dados, né? Criar várias frases que fazem sentido. Se provavelmente uma pessoa mostrasse para você essa letra dessa música, você diria que era de uma pessoa. Mas não, foi uma inteligência artificial que produziu essa letra. Teve um comentário aqui que eu achei na internet, navegando pelo YouTube, do Anderson. É sempre a mesma merda. Qual será o sentido da vida sem o esforço e a criatividade? Quer tornar as coisas mais produtivas? Beleza, mas forçar essa barra de só usar tecnologia para lucros é uma chatice. Já existe um objeto tecnológico que ajuda pessoas a produzir texto. Se chama teclado. Eu nunca iria ler ou acompanhar um blog onde a
até o texto é robotizado. Ou seja, ele está criticando pessoas que provavelmente fariam isso, né? Pediria para IA criar o texto e ela produziria. É sério que é isso que vocês querem? Qual seria o sentido de pagar para ler um texto ou obter algum produto gerado por essa tecnologia se qualquer um poderia obtê-las de graça fazendo a mesma coisa? E é um comentário interessante, mais no sentido sobre a questão da criatividade. O ChatGPT é realmente uma ótima ferramenta, porém, ele pode reduzir a criatividade das pessoas com o passar do tempo. Você vai ter acesso às respostas mais rápidas, mais resumidas, e cada vez menos pessoas irão querer criar algo de fato original. Vai ficar algo muito massivo. E se todo mundo querer do nada, vou criar um roteiro baseado na IA, os textos com o passar do tempo vão ficar mais repetitivos. Ou seja, agora que é um grande diferencial usar essa IA para criar roteiros, vai ficar padrão, vai ficar comum. Mas vamos ver até onde isso vai acarretar no futuro, que parece ser bastante promissor em termos de tecnologia, mas preocupante em termos de criatividade humana. Será que chegaremos em um tempo em que não precisaríamos mais de nenhum humano fazendo nenhuma atividade e as inteligências artificiais vão fazer tudo? Bom, eu não sei. Mas e você? Comente aí o que você acha.